vai, doutor Leandro? Tudo bem, e você? Eu tava bem, mas depois de tanta comilança eu fiquei ainda melhor. Agora, né? Hoje nós vamos melhorar também, mas é a nossa memória, né? Verdade. Tem como a gente estimular a memória da gente, doutor Leandro? Sempre tem. A gente não dá muita atenção para essas modalidades cognitivas. A gente cuida, às vezes, da alimentação, do corpo, esquece de ajudar o cérebro. É verdade. Então, quando você desliga o piloto automático, quando você faz uma coisa de cada vez, quando você se mantém treinado, nem muito no tédio, no ócio da rotina, nem muito sobrecarregado, que também é ruim, você começa a trabalhar dentro da sua performance genética, no pico da sua performance. Então, todo mundo, tem gente que tem a memória muito melhor, tem gente que tem ela pior, mas todo mundo consegue melhorar. Se investir, se conseguir realmente interagir conscientemente com a informação, a memória depende muito da vivência. Quem vive melhor, lembra melhor. Se você investir no seu presente, você vai resgatar no futuro com muito mais facilidade. Agora, é bom lembrar que tem gente que lembra de coisas que não devia nem lembrar naquela intensidade, que gera mágoa. Então, quer dizer, tem que saber liberar também o espaço das lembranças que te favorecem. Memória boa, né? Não é lembrar de tudo. É lembrar do que é importante, relevante. Mas uma doença do esquecimento é isso, pessoas que não conseguem esquecer. Tem gente que sofre com frustração crônica, saudosismo, é preso no passado, não consegue perdoar, não consegue superar, porque não consegue esquecer, se desapegar. Então é importante o que você falou. A gênese de muitas doenças emocionais é a dificuldade de você esquecer. Então é importante lembrar o importante e esquecer o irrelevante. Lógico. Esquecer o irrelevante é uma bênção. A gente tem que apertar o delete, né? Vamos ver aqui os nossos mitos e verdades? Olha, a maioria das pessoas com queixas de memória tem ou terá doença de Alzheimer. Isso é um grande mito, né? A gente tem hoje em dia uma epidemia de pessoas com queixa de memória. Quase 40% da população adulta tem queixa de memória. Mas o que é estresse? Estresse, sobrecarga, falta de sono adequado, né? Distúrbios emocionais, ansiedade, depressão, principalmente. Então as pessoas não interagem adequadamente, deixam a vida seguir e depois se lamentam pelo leite derramado, né? Pelaquela coisa que ela não conseguiu evocar. É muito comum as pessoas não conseguirem evocar o nome de um artista, trocar a palavra. Eu vi vocês comentando ali, o Fefito troca, né? falando a parafasia de trocar um termo, esquecer alguma coisa. A memória não é uma função, Kátia. A memória é uma sequência de funções. Você tem que estar atento, você tem que estar criativo, você tem que ter tempo. Hoje em dia a informação é excessiva, é tudo muito rápido, é tudo muito efêmero, né? Então as pessoas têm queixa. A minoria vai ter doença de Alzheimer ou tem doença de Alzheimer. A maioria vai ter uma oscilação por questões clínicas, hormonais, ritmo de vida ou hábitos inadequados. Mas você falou muito bem mais uma vez. A quantidade de informação que a gente hoje é gigante, que a gente tem é muito grande. Só que qual a informação que a gente recebe que de fato é válida? E essa é a maior missão. Isso, né? A maior missão do cérebro é esse, porque a gente é bombardeado de informação. Vem tudo rápido e vem tudo com uma roupagem meio de urgência, de importância. E o cérebro ele precisa de tempo e qualidade para atribuir o que é relevante e o que não é relevante. Se ele se confundir ali, ele vai fixar o irrelevante e vai perder uma coisa importante. Então, tem que fazer uma coisa de cada vez. A gente fala muito que as pessoas estão muito no multitarefa. A gente faz uma coisa pensando em outra. A gente está no presente conectado com o futuro. A gente parece aqueles malabaristas que giram pratos, né? Cada vez a gente está girando uma quantidade maior de pratos. Só que aí você esquece o primeiro. É óbvio que vai cair o primeiro prato e essa vai ser o lapso, vai ser o problema de evocação. Então, a gente tem que fazer com competência cognitiva. Entrar, resolver e partir para a próxima tarefa. Mas para isso a gente tem que aprender a dizer não. Quando você já está no seu limite, fala, ai, não vai dar. Porque senão a gente também acaba ficando num ciclo vicioso. Tem gente que tem medo de falar não, acha que vai constranger. O seu não, ele qualifica o seu sim. Quando você falar sim para alguma coisa, você vai fazer de forma completa, né? Bem feita. Verdade. Então o poder do não é importante. O poder do agora, do presente frente ao passado que já foi, ou futuro que vai acontecer. Então o poder do agora, do presente. Hierarquia, o que é importante neste momento. Para mim, não o que a sociedade coloca como urgente. Então desligar a urgência, desligar o piloto automático, sua memória vai agradecer. Vamos ver mais um? Próximo, olha, é normal ter muitos esquecimentos após os 60 anos de idade. Isso é um absurdo, é mito, é comum, é frequente. Daí a dizer que é normal, não. O envelhecimento normal, ele tem uma leve alteração na memória. A pessoa pode ficar um pouco mais lentificada, tem uma dificuldadezinha bem leve de evocação, só que isso não é relevante o suficiente para atrapalhar a qualidade de vida. A pessoa não perde a segurança, não perde a independência. Então, se você está me escutando e tem alguém acima de 60 anos, ou você mesmo tem acima
acima de 60 anos e tem esquecimento importante para coisas relevantes, gás ligado, contas, recados importantes, você percebe a pessoa repetindo a mesma frase, como se não tivesse dito anteriormente. Gente, mas não percebeu que já falou, né? Exatamente, ou com o mesmo entusiasmo, uma mesma pergunta. Se a pessoa está cada dia pior, por exemplo, ou se além da memória, você percebe que a pessoa está com dificuldade para se localizar, para reconhecer pessoas, já passou da hora de buscar ajuda. Não existe perda normal para a idade. Essa perda é tão sutil que quase sempre ela é remediável com a própria experiência de vida, né? Sim, sim. Então, se aquilo é importante para atrapalhar a qualidade de vida, existe um processo que merece diagnóstico. Então, essa história de saber que está esquecendo, além do que seria o esperado, não tem que esperar chegar numa determinada idade, não. Você tem que ir direto para o médico, né? Sem dúvida. Porque pode ser um distúrbio hormonal, pode ser um distúrbio emocional, pode ser uma doença neurológica. Também. Então, se aquilo tem intensidade suficiente para atrapalhar a sua performance de vida, merece o atendimento médico. Vamos ver mais um? Bora. Existem pessoas com memória de elefante, que lembram de tudo, Já ouviu ou praticamente tudo. Já. Memória de elefante existe. Então existe uma variabilidade genética. Tem pessoas que naturalmente têm mais dificuldade para concentração, para memória. Essas pessoas vão ter que transpirar mais, vão ter que suar mais. É igual o corpo, né? Tem pessoas que se definem, ficam magras com mais facilidade. Outras tem não, pessoas né? que têm mais dificuldade. É importante conhecer aonde o seu calo aperta, né? Você, por exemplo, é uma pessoa que tem memória boa, né? Eu tenho uma memória boa, mas algumas coisas eu acho que eu fico desatenta e aí eu não presto atenção e não memorizo. O nome, por exemplo, de algumas pessoas. Certo. Às Então vezes você você troca, né? Mas é importante que você conhece aonde aperta para você se diferenciar. Agora, as pessoas que têm memória de elefante, a gente chama de hipermnésia. Isso também não é muito bom, porque o excesso de informação faz a pessoa também ficar sobrecarregada, confusa, pode ter dificuldade de superação. Então, a memória boa é aquela capaz de lembrar e esquecer, como a gente comentou no começo da nossa pauta. Agora, eu falei que tem com nomes eu tenho que ficar atenta, mas a gente tem que criar novos hábitos. Então, eu sei que seu nome é Leandro. Quando eu olho para você, eu penso, Leandro, Leandro. Primeira vez que eu vejo, eu penso 3 vezes, 4 vezes, memorizou, pronto. Perfeito. O que você fez? Você aumentou a interação com a informação. Quando você vai lá e fala para o seu cérebro, essa informação é importante, ele já sabe que tem que lembrar. Você fez isso. Você desligou o seu piloto automático e você aumentou a sua interação. Você pode fazer isso trocando o sistema sensorial, fechando o olho, imaginando uma imagem, fazendo uma analogia. Associações, com alguma coisa engraçada ou emocionalmente. O cérebro ele gosta de um estímulo que chama a atenção, que se destaca. Então, o cérebro tem que estar saudável. A informação tem que vir com qualidade. E a interação tem que ser adequada. Se você garantir essas 3 coisas, a informação é memorizada. O que você fez foi isso. Um nome Leandro, um nome comum, mas você repetiu, olhou, fixou com a minha imagem, então você grudou a informação, vai carregar. Pelo menos eu não me lembro de ter errado meu nome nenhuma vez aqui nas nossas... Não. Já a tia não pode dizer o mesmo. Ela confunde dificilmente quem ela acerta. Vê que ela tá até dando tchau, ela acha É uma honra quando ela acerta, né? O meu ela nunca acertou. O seu ela nunca acertou? É Leonardo, doutor Leonardo. Ah, então errou. Eu não sei de quem ela acertou até hoje. Tô pra ver. Vamos ver mais uma? Dormir mal prejudica a memória. Ah, isso é uma verdade, não é? É verdade. Dormir mal ou descansar pouco. Quem dorme mal perde 2 vezes, Kátia. Porque à noite você organiza e sedimenta as memórias do dia ou dos dias anteriores. Então, quando você não dorme, você não organizou a memória. Durante o sono REM, a fase dos sonhos, o cérebro faz uma limpa, né? Ele vê que aquilo que é importante não é importante. Quem não passou o dia inteiro já lendo ou estudando, dormiu meio atrapalhado e acordou com a informação organizada. Né? Então, o sono é importante para o dia anterior, mas também é importante para te preparar para o dia seguinte. Quem dorme mal, no dia seguinte está desatento, está com a memória péssima, está com o humor terrível. Então, dormir mal por 1, 2 ou pior ainda, cronicamente, é um veneno para a memória. Além de aumentar a chance de envelhecimento precoce e de doenças degenerativas que podem lesar o cérebro. Então, é um péssimo negócio dormir mal. Olha, se a gente perguntasse hoje para a maior parte das pessoas aqui, quem conseguiu dormir bem com essa mudança por horário de verão, a maior parte das pessoas nos 2, 3 primeiros dias se sente estranho. Muito porque é estranho. como se a gente tivesse... Eu fico mais tensa. Falar, gente, você não posso me atrasar. Porque você tá com um corpo, meu corpo é um relógio.
já num passo para trás. Então você tem que esperar o corpo se adequar à nova, 1 hora, você fala, não faz diferença. Mas mostra muda. como a gente trabalha sem reserva, né? É A gente já trabalha apertadinho. Então essa hora que nos é tirada, então a entrada na hora de verão, ela pode desregular completamente. O maior sincronizador do sono é o hábito. Então quando desaparece 1 hora, você realmente demora. Tem pessoas, Kátia, que são tão sensíveis que demoram semanas para se adaptar. O humor fica muito alterado, o rendimento, o risco de acidentes. Depois é mais fácil a saída do horário de verão. Então a gente entende as questões financeiras, logísticas disso, mas do ponto de vista de saúde, algumas pessoas sentem bastante. Idosos também. Pessoas que tomam remédio em horário regular, elas se embananam um pouquinho nessa hora. Então tem que tomar cuidado. Tem que dobrar a atenção, né? Tem que dobrar a atenção. Bom, volto que tem muita pergunta e a gente já vai esclarecer suas dúvidas com o Dr. Leandro Teles. Agora, voltando com o Dr. Leandro Teles, vamos para as perguntas que surgiram? Vamos sim. Vamos ver a primeira de quem é? Tatiane. Excesso de álcool pode causar amnésia? Sem dúvida alguma, Tatiane. Pode? O excesso durante o consumo daquele momento pode levar à amnésia alcoólica, porque o álcool ele realmente deixa você incoordenado, desatento e consumo excessivo amnéstico, e o uso crônico excessivo também. Existe a demência alcoólica. Quem bebe demais por um longo tempo pode ficar esquecido, por carência vitamínica, pela toxicidade do álcool e até por traumatismos cranianos, que quem bebe acaba tendo mais do que a população geral. Então essa história que algumas pessoas dizem, eu bebi tanto, não lembro o que eu fiz, é verdade. Isso pode ser verdade. Existe ser? um certo, às vezes, charme por um constrangimento social causado por uma outra situação de desinibição. Mas em alguns casos pode acontecer sim. Nossa. Vamos ver mais um? Mais uma dúvida da Vanessa. Minha mãe tem 63 anos, esquece muito fácil as coisas. Gostaria de saber um exercício para amenizar esse esquecimento. É fundamental que ela coloque o cérebro para trabalhar. Nessa idade é muito comum, às vezes, estar aposentada, estar na rotina. Precisa desligar o piloto automático, buscar uma língua, um esporte, fazer jogos mentais, palavra cruzada. Sabe uma coisa que é muito importante? É a leitura. A leitura é uma das coisas que mais ativa o cérebro, né? Então fazer lista de palavras, começando com uma letra, por exemplo, ou itens de supermercado, marcas de carro. A pessoa pode fazer de forma divertida, lúdica, fazer as coisas da rotina de forma diferente. Mudar o caminho de casa. Alternar caminhos, alternar talheres, alternar a forma de fazer coisas do cotidiano. Sem dúvida ela vai começar a melhorar a performance. Dormir bem, ver se não tem nenhum distúrbio hormonal, principalmente a glândula tireoide, Kátia, dá muito problema de esquecimento. Então isso é fundamental para ela ter uma melhora desses esquecimentos aí. Quer dizer, a gente ficar no piloto automático é péssimo. É péssimo. É péssimo porque você deixa à mercê do mundo Pois a sua performance cognitiva. Você precisa controlar o seu ambiente, controlar a sua performance e não ser controlado, ser fruto dela. Né? Hoje em dia tem aplicativos com joguinhos também para estimular a memória, né? Tem joguinhos que é só para atenção, para memória, para evocação. Então a primeira coisa, ter um celular, às vezes baixar o aplicativo, informatizar as pessoas mais velhas, que às vezes têm uma dificuldade tem com medo, computação, né? medo, e não parar nunca. Quando você para, automaticamente a inércia vai te levando ao esquecimento. Então precisa se manter o cérebro sempre ativo, socialmente, intelectualmente, da parte escolar. Então, Vanessa, siga essas dicas todas que o Dr. Leandro está passando para a gente. E legal seria se você também fizesse junto com a sua mãe, porque vira uma forma gostosa também, sem né? dúvida. Para os dois lados. Fica uma coisa divertida, social e produtiva para todo mundo. Para todo mundo. Vamos ver mais uma? Vera, é verdade que a quimioterapia afeta também a memória? Tive câncer de mama, fiz quimioterapia e ultimamente me acho um pouco esquecida. Isso pode acontecer. Na verdade, existem vários medicamentos, dentre eles alguns quimioterápicos, que podem alterar a performance. Agora, antidepressivos, remédios para dormir, remédio para náusea e tontura. Então, a primeira coisa que o médico sempre pergunta quando alguém vem com esquecimento é o que você está tomando, o que você tomou. Às vezes, a questão da oncologia, quando você tem um tumor, um câncer, também se associa com alterações do humor, tipo ansiedade, depressão, que por si só também alteram a memória. Outra coisa que pode se alterar é o sono. Então, alterando o sono. Então, é importante que o médico trace esse mosaico de causas e tente resolver todas aquelas importantes. Menopausa é uma coisa que pode dar um pouquinho de esquecimento. Então, é importante comunicar ao médico para ele ver o que é remediável ou não. Então, Vera, conversa com o seu médico, é a melhor coisa, né? Com certeza. Leve a listinha de tudo que você está tomando, faz um dia a dia mesmo, como acorda, se acordou disposta, se não acordou disposta. O horário do sintoma, né? a intensidade e o que está tomando é fundamental. Bom, volto que tem muita pergunta ainda para o doutor Leandro esclarecer. Você vê como hoje em dia tem tecnologia em tudo. Tem que aproveitar, né, doutor Leandro? Olha, a Meire diz o seguinte: tenho 36 anos e minha memória não é nada confiável. Olha que problema. Jovem, hein? 36. Então,
esqueço compromissos, me atraso, sou desorganizada e tenho muita dificuldade para prestar atenção nas coisas. Sou um pouco ansiosa e bastante inquieta desde pequena. Acho que tudo isso tem me atrapalhado no trabalho. Devo procurar um neurologista ou um psiquiatra? Pergunta a Meire. Pergunta interessante. Primeiro, tem que procurar alguém, tem que procurar ajuda de um médico, pode ser um neurologista ou psiquiatra. É curioso, né? Jovem, ela fala muito de dificuldade de concentração e a atenção, ela prejudica muito a memória. Ela é um pouco inquieta, talvez ela seja uma candidata ao diagnóstico de transtorno, déficit de atenção, hiperatividade, que é um transtorno extremamente comum. Uma a cada 20 pessoas tem isso. A pessoa ela procrastina, empurra com a barriga, dificuldades de levar projetos de médio e longo prazo, é desorganizada. Então me lembrou um pouquinho desse relato. Mas é importante buscar ajuda para tirar uma história bem feita, fazer alguns testes no consultório e eventualmente alguns exames. Agora, Meire, tem que procurar um neurologista ou um psiquiatra? Ou os dois? Eu acho que o neurologista a priori, porque me deu a impressão que ela tem mais queixas neurológicas cognitivas. Ela só falou da ansiedade aí, né? Mas quem não é ansioso nos dias de hoje? Então eu acho que inicialmente um neurologista, mas se ela tiver um psiquiatra de confiança, acho que ele é capaz de encaminhar também esse tipo de caso. Agora, isso eu acho que é o mais importante. Você vê como ela tem clareza das dificuldades dela? Ela pontuou ali, né? Uma atrás da outra. E a gente sabe isso. A gente não para pra... por isso que às vezes eu falo, senta, escreve num papel. Você vai perceber que você se conhece muito bem. E a gente não muda, às vezes, por dificuldade mesmo de colocar em prática. De aceitar o novo, ou né? de aceitar. A mudança. Parabéns pra você, viu, Meire? Agora só vai no médico pra ele resolver tudo certinho. Vamos ver mais uma? Tereza, é verdade que problemas na tireoide podem prejudicar a memória e causar esquecimento? Verdade. Tereza. É? Os dois tipos de problemas da tireoide. O hipertireoidismo, quando ela funciona demais, que a pessoa fica emagrecida, taquicardia, falta de ar, às vezes aquele olho mais saltado, ele dá muita desatenção. A pessoa fica desatenta e também tem um baixo rendimento. Agora, o mais frequente é o hipotireoidismo. Hipo é pouco. A tireoide que funciona pouco, abaixo. Aí a pessoa pode ganhar peso, ficar meio depressiva, ficar lentificada e o cérebro também fica lento. A pessoa fica esquecida, pouco criativa, mas com tá dificuldade. Fora do corpo, né? Exatamente. Por isso que é tão comum essa transtorno da tireoide, que a primeira coisa que o médico pede é um exame de sangue para ver como é que está o TSH, o T4, o T3. Então é fundamental para quadros depressivos, para distúrbios de peso, principalmente em mulheres, né, que tem muita doença autoimune da tireoide. Agora, gente, aquele tal daquele check-up, que todo mundo fala, check-up é para rico. Não é. Fazer os exames básicos já consegue diagnosticar muitos desses problemas desde o início. Não né? precisa ser especialista, pode ser o clínico geral, o próprio ginecologista que faz o check-up periódico, no caso da mulher, pode pedir esse tipo de exame e já antever, né, já prevenir e já tentar não deixar o quadro chegar num nível mais intenso. Olha, deixa eu mostrar o livro do Dr. Leandro Teles, é amanhã, hein? Amanhã. Você tá tenso, tá ansioso? Eu tô tenso. Não tô dormindo, tô ansioso, taquicárdico. É amanhã. É o filho pior, que nasce, né? Mas é muita responsabilidade. Eu sei verdade. como você é muito focado e muito dedicado no seu trabalho. E você, quando começou a pensar em fazer um livro, você já falou, eu tenho tanta coisa que eu quero pôr, mas como organizar isso tudo? É verdade. Então, por isso que eu acho que a ansiedade positiva, E cada vírgula foi escolhida, o livro ficou com a minha cara, do jeito que eu queria, que eu gostaria. A gente fala sobre habilidades cognitivas, com ênfase na memória. É um livro para todos, para leigos, para dona de casa, para pessoas, para estudantes, para educadores. Melhorar, né? Então a gente colocou no livro o que a gente acha que é importante para a parte do equilíbrio emocional e cognitivo. O convite está feito aí para os nossos telespectadores amanhã. A partir das 6h30, aqui na Paulista mesmo, na Livraria Cultura, no Conjunto Nacional, em frente ao metrô Consolação. É um evento aberto ao público, gratuito, e que vai ter muita gente bacana aqui do programa. Verdade. E vai ser um momento para a gente autografar alguns livros. Fica a dica aí no fim do ano. Olha, antes que eu me esqueça, então anota para você não esquecer que é amanhã, às 6h30, olha, vai ter um lançamento tempo de assistir o programa até o final. Depois você sai de casa e corre, porque de metrô chega rapidinho e corre aqui na Livraria Cultura, aqui do Conjunto Nacional, ali, Paulista com Augusta, facinho, facinho. Isso mesmo. O livro já está nas livrarias, também já está em vendas online. Para quem não puder vir ou é fora de São Paulo, pode adquirir e ler. E no seu site tem informações, né? Tem informações, sim. www.leandroteles.com.br, Facebook... Neurologista, Leandro Teles. Isso. E Instagram? Leandro Teles. E aí você tem todas as formas de contato com o Dr. Leandro Teles. Mas, gente, a gente tem que sair do piloto automático. Parece que é mais fácil a gente colocar no automático e deixar a vida levar, mas depois a gente vê que a gente está perdendo tempo, perdendo a vida, né? Sem dúvida. O tempo é uma ampulheta que só vai para frente. Então a gente tem que perceber, fazer o autodiagnóstico, ajudar quem precisa também e mudar.
tem que transformar. Se ficar aceitando, o tempo passa e a vida se perde. Sair da zona de conforto, que é quentinho, é gostoso, mas prejudica a gente. Beijo, obrigada, sucesso amanhã, viu?